Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Dando sequência ao vídeo anterior, hoje abordaremos a fase intermediária em uma negociação de uma operação de fusão e aquisição. Geralmente, a negociação nessas operações societárias são multidimensionais, envolvendo dezenas de variáveis em diferentes aspectos do negócio, como, por exemplo, termos comerciais, preço, forma de pagamento, estrutura de garantias do pagamento, etc., processo e condições precedentes para o fechamento, declarações sobre a empresa, stakeholders impactados pelo negócio, etc. Negociadores efetivos criam valor para ambos os lados explorando as possíveis vantagens entre vários pontos negociais diferentes. Isso requer não só que você tenha clareza sobre suas prioridades negociais, como também que consiga aprender sobre as prioridades do outro lado da mesa. Em uma determinada ocasião, iniciamos uma operação de fusão e aquisição na qual um sócio pretendia adquirir a participação societária do outro sócio. Quando ficou claro qual era a real situação e os objetivos desenhados de cada lado, a negociação evoluiu com a potencial entrada de um fundo de private equity como investidor, para que fosse possível facilitar a negociação entre os sócios e injetar capital para o consequente crescimento. No decorrer das conversas com o fundo, houve a identificação de uma nova alternativa e a transação incluiu uma operação de troca de ações com o estratégico do setor. É importante ressaltar que, embora tenha aumentado bastante a complexidade da transação, a geração de valor para o nosso cliente foi algo inimaginável. É fato, as ferramentas negociais também ajudam a manter a racionalidade na negociação, reduzindo o impacto de emoções e ansiedades no desenho de soluções e alternativas. Sigamos com alguns tópicos úteis necessários à compreensão de uma boa condução negocial. Bom, as concessões são uma parte importante das negociações em uma transação de fusões e aquisições. Por essa razão, é importante já ter planejado os vários objetivos, posições, interesses subjacentes, necessidades, prioridades, que você está preparando para negociar por concessões de igual valor de sua contraparte. Pode fazer sentido incluir questões menos relevantes em um primeiro momento, para ter mais liberdade para futuras concessões no processo negocial. Ao fazer concessões, rotule-as claramente para que as pessoas saibam o que estão recebendo em troca de desistir de algo. Em função do nosso viés de reciprocidade, as pessoas são naturalmente inclinadas a responder em igual moeda quando recebem algo. No entanto, as pessoas também são motivadas a subestimar ou ignorar as concessões dos outros, a fim de escapar do sentimento de obrigação. Certifique-se de que as concessões sejam recíprocas, ou seja, que esteja claro o que você está ganhando em troca de ceder a algo. As concessões devem diminuir com o tempo, pois evidenciam que as negociações estão atingindo seus limites. Em uma transação de fusão e aquisição, seria como iniciar com uma proposta de aquisição de, digamos, 200 milhões de reais. Seguir com uma segunda de 220 milhões de reais, uma terceira de 224 milhões de reais e uma finalmente aceita de 224,5 milhões de reais. Um negociador experiente utilizará esta técnica para tentar fechar o negócio abaixo do valor máximo que estaria disposto a pagar, de 235 milhões de reais, por exemplo. Números redondos, sem uma clara justificativa, dão impressão de serem arbitrários e são um convite a serem debatidos. Um estudo analisou transações envolvendo empresas de capital aberto nos Estados Unidos e concluiu que ofertas iniciais com números redondos tinham uma chance menor de resultar em negócios factuais em comparação com propostas de números quebrados. Tenha em mente que as prioridades negociais podem mudar até o último minuto. Certifique-se sempre de registrar e manter atualizadas suas prioridades antes de discutir uma nova proposta. Onde há complexidade, é necessário estacionar alguns pontos e retornar a eles mais tarde, depois de examinar algumas das outras agendas da negociação. Guardar um histórico das propostas ajuda não só a manter em perspectiva sobre o que é importante para você, mas também a ter uma visão da evolução negocial de maneira factual e objetiva. Construa confiança comunicando abertamente e compartilhando informações sobre as suas prioridades em diferentes questões. Se sua contraparte cooperar, isto permitirá identificar todas as questões potencialmente relevantes para criar o máximo de valor. Obviamente, você não precisa deixar claro quais questões você não se importa, pois você pode usá-las para concessões. Após criar as condições para a maximização do valor, você pode se concentrar em capturar o máximo desse valor para si, conforme julgar apropriado, considerando o seu relacionamento com a outra parte e o seu desejo de ser justo. Lembre-se que as diferenças de preferência podem tomar várias formas diferentes, não só entre diferentes questões, mas também de alternativas dentro de um ponto em comum. Partes certamente terão diferentes preferências sobre riscos ou probabilidades de eventos futuros, preferências temporais, etc. Por exemplo, muitas vezes para um vendedor que seja a pessoa física de uma empresa, o mais importante é o valor nominal total da transação, para ter a sensação de que fez um bom negócio. Para o comprador, caso o vendedor aceite parcelar a compra, o mais importante é minimizar o desembolso inicial na compra.
Então, ao invés de uma transação de R$ 100 milhões à vista, pode ser mais vantajoso para os dois lados uma transação de R$ 120 milhões, sendo 40% do valor à vista e o restante em 5 anos, com as parcelas futuras corrigidas pela inflação. Embora os negociadores normalmente achem mais natural e mais fácil negociar uma questão de cada vez, uma estratégia muito melhor é negociar várias questões simultaneamente. Porque negociar uma questão de cada vez elimina a possibilidade de explorar a diferença de percepção de valor entre as partes. Um estudo sobre negociações de ajustes de diligência entre auditores e clientes mostrou que negociar vários itens de forma simultânea gera mais concessões pela contraparte, além da percepção final dos clientes sobre os auditores ser mais positiva ao final do processo. Esta técnica consiste em apresentar algumas alternativas que, em tese, sejam equitativamente importantes para você. Por exemplo, no caso da venda de uma empresa, indicar que toparia fazer negócio a um valor de R$ 100 milhões, ficando com 80% do negócio e com algumas regras de governança, ou vender 100% por R$ 120 milhões. Como benefícios, permite fornecer as informações sobre suas prioridades relativas e explorar como o outro lado as encara. Permite ancorar negociações, sendo ambicioso na proposta, mas sem parecer agressivo e sinalizando cooperação. Permite, também, testar o que o outro lado está dizendo. Por outro lado, existem algumas desvantagens que precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, pode entregar mais informações do que o desejado. O outro lado pode querer escolher as alternativas conforme a sua preferência. E dependendo da experiência negocial da contraparte, pode entender que são apenas as únicas alternativas possíveis e servir como um limitador do espaço de soluções. Mecanismos de earn-out são bastante utilizados em operações de fusões e aquisições. Evitam a discussão sobre a probabilidade de algum evento futuro e, ao invés disso, permitem que as partes esperem para ver o que realmente acontece. Ele também serve como um incentivo para que a parte desempenhe, conforme foi contratualmente acordado. Por exemplo, quando o empresário vendedor tem o papel executivo na empresa e irá continuar como responsável pela operação após a venda, um pagamento adicional em função do desempenho da empresa pós-transação pode ser bastante motivador. No entanto, é necessário se atentar para em quais situações o mecanismo de earn-out será utilizado. Não é incomum ter um processo negocial no qual a outra parte já manifesta a intenção de estruturar uma cláusula de earn-out sem, inclusive, uma proposta de valor à mesa. Ele é tentador, pois posterga discussões difíceis, que muitas vezes poderiam ser deal-breakers em um negócio. No entanto, quando o futuro chega, o que era divergência no passado vem à tona. A apuração da métrica pode não ser de fácil consenso. Eventos externos, não previstos inicialmente, podem fazer com que uma das partes alegue força maior, para não cumprir o acordado. Como consequência, são inúmeras as disputas decorrentes de mecanismos deste tipo mal estruturados. A primeira recomendação seria utilizá-lo com muita cautela. A segunda, procurar estruturar mecanismos cuja apuração seja a mais simples possível. A utilização do EBITDA como métrica deve ser evitado, pois são tantas as exceções e ajustes requeridos para chegar em um valor que as duas partes concordem. A terceira, procure não diferir a apuração do mecanismo de valor contingente por períodos muito longos. Quanto mais tempo passar, maior é a chance de a situação estar muito diferente do que foi pensado inicialmente. Inúmeros estudos já demonstraram que quanto mais confiança sua contraparte tiver em sua honestidade, integridade e confiabilidade, mais fácil será negociar. Intuitivamente, sabemos que não devemos mentir. Entretanto, às vezes acaba sendo a maneira mais instintiva que temos para responder a algumas situações. Algumas maneiras de se defender deste viés. Esteja preparado para responder perguntas difíceis. É muito aconselhável fazer ensaios com os gestores e acionistas da empresa sendo vendida e que terão interações com potenciais compradores para que eles treinem responder às perguntas mais difíceis que possam receber. Estar preparado ajuda a evitar uma resposta precipitada. Evite negociar ou ter que responder algo sob pressão de tempo. Entenda que é natural responder. Terei que refletir sobre o que me perguntou. Para poder fazer isso, evite também se colocar em situações que não permitam este tipo de saída. Caso necessário, se recuse a responder algumas perguntas. Por exemplo, em um processo de venda, quando um comprador pergunta se há outros interessados na mesa, caso não existam. O vendedor pode responder que, para preservar a relação de confidencialidade do processo, não pode divulgar essa informação. Ofereça respostas a uma outra pergunta como alternativa. Na maior parte das vezes, o outro lado se satisfaz com uma resposta a uma pergunta próxima à que ela fez, sem se atentar que você não endereçou exatamente o pedido. Existem outros interessados na mesa? Pode ser respondido com: assinamos até agora mais de 10 acordos de confidencialidade, sabendo que os outros 9 já desistiram do processo. Trabalhe para mudar sua posição negocial. Voltemos para a situação de só termos um interessado na mesa. Para evitar responder que não tem mais ninguém na mesa, podemos contactar novos potenciais interessados ao longo do processo.
Pelo menos, a qualquer momento poderemos dizer que estamos conversando com outros interessados também, inclusive caso sejam conversas preliminares. Bom, concluímos o nosso vídeo sobre operações de fusões e aquisições, explorando a complexidade e a importância de uma negociação bem-sucedida nesse campo. Vimos como a criação de valor em uma transação pode ser enriquecida ao entender as prioridades e concessões de ambas as partes, utilizando estratégias negociais eficazes e mantendo a racionalidade. Lembre-se, gerir suas concessões, explorar diferenças de preferência e comunicar abertamente são fundamentais para uma negociação bem-sucedida. Evite números redondos, mantenha registros precisos das propostas e não subestime o poder de múltiplas ofertas. Por fim, a honestidade é a melhor política. Atuando com integridade e preparando-se para enfrentar perguntas difíceis, você aumenta sua credibilidade e constrói relacionamentos de confiança. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!